E dando sequência ao nosso especial NIPcast de 30 anos, hoje a gente tem o prazer de receber duas pessoas que foram fundamentais para o NIP chegar onde chegou hoje. Temos aqui o professor Luiz Augusto Barbosa Cortez, que foi o terceiro coordenador do NIP. Na verdade foram 2 vezes, mas ele vai contar essa história aqui para a gente, 2 gestões. E a professora Thelma Teixeira Franco, que foi a primeira mulher coordenadora do NIP. Bom, então, professor Cortez, começando lá da sua, que foi a terceira gestão do NIP, isso foi em 1997 a 2001. Conta um pouquinho pra gente como é que foi estar na direção do NIP naquela época, que o NIP nem era aqui no prédio que a gente tem hoje, era uma situação bastante diferente, né? Bom, conta pra gente como é que foi. Então, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Então, na realidade, na década de 90, o professor Bajai tinha um grupo de professores que discutia muito a questão do planejamento energético, né? O Bajai foi o grande responsável por toda a ideia do NIP, né? E a ideia do planejamento energético, né? E ele, naquele momento, ele tinha um convênio com o CAPES British Council de biomassa, de bioenergia, na verdade. Não se falava bioenergia naquela época, falava biomassa para energia, uma coisa assim, né? E que era o David Hall pelo Imperial College e o Bajai pela UNICAP. E eu fui nesse convênio, eu fui fazer uma visita ao Imperial College, o Francisco Rosílio Cardi, que foi um dos maiores estudiosos do assunto do etanol fora do Brasil. E o Francisco, aí quando gostamos muito de tudo isso, então, quando eu voltei, as condições estavam boas, o Bajai estava concluindo a gestão dele, e eu já tinha me motivado muito com o negócio do convênio do British Council. Então me aproximei muito das pessoas e achei que era um momento adequado para entrar no NIP. Eu sempre gostei muito de trabalhar em grupo, né, em equipe, e o Bajai também tinha deixado um legado muito bom em termos de prestígio, né? Naquele momento a reitoria fazia uma avaliação dos centros e núcleos. Vários centros e núcleos foram fechados naquela época por não atender os requisitos de interdisciplinaridade e seriedade também. Então, foi feita uma avaliação e o NIP foi contemplado, né? Só que o NIP tinha um problema sério para nós, que era o problema da sede, né? Não tinha um local. E aí arrumou-se, né, um local para a gente no Pinotinho, que fica do lado do Centro de Tecnologia, que o Douglas Zampieri era o diretor do CT, e nós ficamos no último andar lá em cima. E nesse momento é que eu entrei no NIP, e aí eu me lembro que a Ítala Ottaviano, a professora Ítala Ottaviano do IEL, ela era coordenadora da COSEN. E ela que chegou para mim e falou assim: Cortez, eu acho que tem como você conversar com o Gallenbeck, que era o Fernando Gallenbeck, que era o coordenador geral da universidade. E acho que tem condições de você conversar com ele para ver o jeito de viabilizar o NIP, a sede do NIP. Aí, naquele momento, o Saul Suslik, que era o diretor coordenador do CEPETRO, eles tinham ganho um dinheiro do convênio com a Petrobras, um convênio grande, e eles falaram assim: vocês deviam fazer juntos. Aliás, eu cheguei até a conversar com o pessoal do NEPAM, para fazer também petróleo, energia e meio ambiente, mas o pessoal do NEPAM não entrou nisso. E o Saul, muito legal, o Saul, né? Infelizmente depois ele veio a falecer, e
o Saul concordou que a gente fizesse o prédio seguindo a mesma arquitetura, né, do CEPETRO, tudo. E isso aqui foi feito, o professor Gallenberg reservou, me lembro até hoje, R$50 mil para a gente fazer os primeiros estudos, né? E foi feito com o CEPROG, da Faculdade de Engenharia Civil. Esses estudos, e fizemos uma maquete. Eu lembro até hoje que eu falava para a Márcia que fazer a maquete era uma coisa importante, né? Para alimentar o sonho das pessoas. As pessoas olhavam essa maquete, esse negócio ainda vai dar certo. Então, foi mais ou menos assim que o assunto da sede começou. Depois, mais tarde, já com o Enio, o professor Enio, o Enio, na verdade, era o meu vice nessa primeira gestão. A primeira gestão, o professor Enio Pérez da Silva, né, do Estudo de Física, ele era nosso vice, coordenador associado. E naquela época, já falando um pouquinho das coisas, né, teve dois episódios, assim, duas coisas importantes para nós que aconteceram. Né? Uma primeira coisa foi que a gente precisava de um projeto que juntasse as pessoas. E eu me lembro muito bem o Mário Toni, o professor Mário Toni, fez... na realidade, o primeiro encontro de energia do campo foi feito em Itajubá, pelo grupo de energia do campo lá de Itajubá, que era o professor Afonso e o professor Horta, que lá tem um grupo importante de pequenas centrais hidrelétricas, né? O próprio Aureliano Chaves é de lá, né? E daí, isso foi em 86, 85, 86. E depois, o Mário Toni trouxe o encontro de energia no campo e fez aqui no Unicamp pelo Nuclener. Quando era o Nuclener, fez o segundo encontro de energia no campo. E aí, quando eu fui coordenador do NIP, o Bagé teve vários projetos, vários congressos que ele fez de planejamento energético, mas como o encontro de energia no meio rural, já na minha gestão já começou a chamar no meio rural, nós resolvemos fazer o terceiro, que foi o Agrener 2000. O Agrener 2000. Então, quem ajudou muito nisso aí foi a professora Francisca Pires, da Elétrica. Ela era responsável pela eletrotécnica lá da Elétrica e nos ajudou muito nesse negócio. E foi um evento muito bom, porque permitiu que a gente trouxesse... Depois eu posso falar mais do Agrener, né? Mas uma coisa importante que aconteceu também nessa gestão foi que o professor Isaías Macedo, ele tinha sido já professor da Unicamp na década de 70, e ele saiu para ser para colocar, ele e o professor Sobral, para colocar acertar as coisas no Centro de Tecnologia da Copersucar, em Piracicaba. Foi graças ao Isaías e ao Sobral que o setor sucroalcooleiro é o que é hoje, viu? Olha só. Em termos de tecnologia, porque eles eram assim extremamente competentes. Extremamente competentes. Ele tinha sido professor da Unicamp, ficou pouco tempo. Um cara inteligentíssimo, tinha estudado nos Estados Unidos, né? Ele era uma brilhante, né? Era o nosso Goldenberg. Mas ele ficou aqui pouco tempo. Ele ficou pouco tempo e ele dava aula lá na mecânica. Eu me lembro muito bem que eu até assisti uma ou duas aulas dele, né? Sobre balanço energético. Muito claro, muito lógico, né? Muito lógico. E aí, o professor Gallenberg, que eles são meio parentes, o professor Gallenberg disse para mim, perguntou assim, o que eu achava de trazer o professor Isaías para a Unicamp, né? E aí nós fizemos um jantar, na minha casa, inclusive, para que o Isaías viesse para a Ciganebra, vários outros professores, né?
E aí o Isaías veio pro NIP, e na realidade ele veio para ser assessor da reitoria, e que na época do Hermano Tavares, que o professor Hermano era o reitor. Todos iteanos. Então, o Isaías, o Hermano, né? Todos eles, né? O Sobral, o Regis, enfim, todos iteanos. Aí, quando nós começamos em 2001, estourou o negócio da crise hídrica. Naquela mesma época que estava tendo crise. Foi 2001. Depois teve outra mais para frente. Mas essa de 2001 que teve racionamento, teve tudo. Que era Fernando Henrique. Fernando Henrique ainda. O fim do governo Fernando Henrique. Tinha tido crise na Argentina, estava tudo meio embolado esse problema. Nessa época, eu me lembro muito bem que o governo ficou muito sensibilizado com esse assunto, fez um edital FINEP para fazer que todas as universidades tivessem um projeto de economia de energia. E aí, com o Isaías praticamente nos ensinou a fazer projeto temático. Ele chegou e falou assim: olha, vamos fazer 2 projetos. Um era um projeto FINEP, que era o projeto Ecogera. Ecogera. O famoso. Que era o Economia de Energia e Cogeração. Que era para ser feito, a cogeração era para ter sido feita no hospital de clínicas aqui da Unicamp, para funcionar uma unidade de cogeração com gás natural, porque a Comgás trazia a linha até aqui, né? E Economia de Energia, que era com o Ernesto Rupert, da Elétrica. Né? E pegamos 4 prédios e fomos fazendo 4 prédios administrativos, educação, tudo, e para fazer mudar todas as lâmpadas para as lâmpadas mais eficientes, né? Foi nessa época que estava entrando as lâmpadas mais eficientes, né? Saindo de linhas incandescentes, né? E foi feito um projeto com o professor Rodenberg. O Isaías tinha muito bom relacionamento com o Rodenberg. Foi feito um projeto FAPESP de bioeletricidade. E dele participou o Graubeck, o Arnaldo, a Silvia, o Roger Zemp, o da Engenharia Química, o Banvart, da Mecânica, e o Moreira fazia parte, o Zé Roberto Moreira da USP fazia parte de sustentabilidade, que naquela época eles chamavam de externalidades. A bioeletricidade. A sustentabilidade também chamava de externalidade. Externalidade. Nem estava cunhado propriamente ainda o nome sustentabilidade. Tá. Então foi assim. E aí eu me lembro muito bem, quando o projeto ficou pronto, nós fomos lá levar o projeto na FAPESP, e o projeto foi aprovado, enfim. E o projeto foi vinculado que ao NIP, ou foi parceria? O projeto, na verdade, era assim, dos 6 subprojetos, 5 eram da Unicamp. Só o Moreira que era da USP. E o coordenador, que era o Rodenberg, porque precisava ter o coordenador, o Rodenberg. Quando o projeto foi aprovado, ele já era o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Foi o Rodenberg que fez a lei, a proposta de lei de fim da queimada da cana-de-açúcar. Foi nessa época aí que na verdade não era só uma lei de fim da queimada, né? Era uma lei um protocolo agroambiental, que o fim da queimada representava o fim do corte manual, isso, né? E a entrada da mecanização, porque não tinha jeito de se fazer colheita de cana sem queimar manualmente, né? Não tinha jeito. Mas foi isso. O professor Macedo, ele tinha uma outra qualidade que eu acho que vale a pena lembrar, que ele é um anti-burocrata. Sempre foi. ótimo. Ele, naquela época, né, que faz uns 20 anos isso,
ele já tinha essa mentalidade, sabe, da anti-burocracia, de agilidade nos procedimentos. Isso faz uma diferença. Faz. Ele é brilhante, né? É brilhante, brilhante. Em termos de Brasil, a gente tem muito. Ele veio assim, muito diferente. Foi. Mas então, 12 anos depois da sua gestão, você falou que nem tinha, naquela época não se falava em bioenergia, né? Biomassa para energia. Então, e aí começaram a acontecer várias coisas, mas, por exemplo, embora eu tenha saído do NIP em 2001, fim de 2001, né? 2001, eu acabei entrando na reitoria, na gestão do Brito, professor Brito. E entrei na área de relações internacionais, né? E aí, posso falar um pouquinho sobre essa parte? Não, foi uma coisa interessante, porque ainda na gestão do Irmã, ainda da gestão do professor Irmã, o professor Mohamed estava tentando fazer um projeto com o Carnegie Mellon. Era pró-reitor. Ele era pró-reitor, ele era o coordenador de relações internacionais, lembra? Ainda relações internacionais. E ele estava tentando fazer um convênio com o Carnegie Mellon, que é uma universidade importante lá nos Estados Unidos. Né? Muito bem. Isso lembra que teve 11 de setembro de 2001. E em dezembro de 2001, vou eu junto com o Mohamed para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Ai, meu Deus. Eu, Mohamed, Wilson Jardim e o Daniel Hogan. Fomos 4 para Carnegie Mellon lá falar do convênio. E aí, chegando em Carnegie Mellon, eu conheci o Lester Lave, o professor Lester Lave, que era o assessor do Clinton na área de energia. Ele falou assim: eu tenho 5 minutos para conversar com você. Eu falei: ótimo. Ele falou: eu tenho 2 perguntas para te fazer. Ele perguntou uns negócios sobre eucalipto e perguntou sobre o negócio de etanol. Quanto vocês são capazes de fazer? Eu falei para ele: olha, professor Lester Lave, eu não tenho a resposta, mas eu vou responder essa sua pergunta. É quando nós voltamos, e eu já tinha aprendido com o Isaías a fazer o projeto de eletricidade, e eu comecei a montar o projeto do etanol. Que é o projeto 10%? Que é o projeto 10%. Você conhece o projeto 10%? Conta mais sobre esse projeto 10%. Então, que a gente falou assim: mas quanto que o Brasil é capaz de fazer? Quanto que o Brasil é capaz de fazer? E aí nós montamos um grupo, né? Uma equipe que era parecida com a equipe da bioeletricidade, e montamos o projeto e mandamos para a FAPESP. E a FAPESP, naquele momento, ela não aprovou o projeto. E aí, quando eu estava na reitoria, o professor Brito falou assim: eu vou apresentar para você o professor Sequeira Leite, que ele está com um projeto para vocês colocarem no NIP, um projeto da IUPAP. A IUPAP é International Association of Pure and Applied Physics. E era um projeto da área de energia, de que vai dar certo em 2050. Tá. E esse projeto ficou no NIP. E quando terminou o projeto da IUPAP, o professor Rogério falou assim: vamos fazer um outro? Eu falei: olha, tem esse projeto do etanol. Aí ele falou assim: bom, mas quanto que nós... sem limite e tal, vamos colocar um valor. Substituir 10% da gasolina do mundo por etanol de cana. E só para você ter uma ideia, o consumo de gasolina no mundo, naquele momento, era 1,6 trilhões de litros. Se você converte para um fator energético, tudo, o 10% seria 200 bilhões de litros. Hoje nós estamos com um consumo de 40, né? Por aí. Seria uma 7 vezes o que o Brasil produz hoje. Então, para fazer isso, você precisava entrar em áreas novas, né? Tinha que estudar tudo. Entrar em áreas novas. Tinha que inovar. Nós montamos uma equipe lá no LNLS, que hoje é o CNEPEM, e montamos uma equipe lá
E começamos a estudar áreas novas. Foram mapeadas 17 áreas no Brasil para plantio de cana. 17 áreas. Tá. Não tocando na Amazônia, não tocando no Pantanal, Mata Atlântica, chamados santuários ecológicos, né? Sim. Mas onde dava para plantar, a gente mapeou, tanto que ajudou muito a agricultura de uma forma geral, porque a gente mandava agrônomo, tudo, fazer os mapeamentos, mesmo os agrônomos que eram do Centro de Tecnologia da Copersucar, né? Porque vieram trabalhar nesse projeto, o Rossel, né? o Regis, a Silvia Nebra. Naquela época o NIP tinha 2 projetos importantes na área de bioenergia. Era esse, o do 10%, e tinha um que eles chamavam de bioetanol. Não, ele não era aquele da FINEP. Que é o do CNPq Edital Universal. Que era o da Elba Bom Hidrólise. Isso. Era a Silvia Nebra, o Bonomi, a Elba Bom, o UF. O UF. Era todo o time da hidrólise. Né? Era o etanol de segunda geração. Que era o etanol de segunda geração. Aí a gente acabou aproveitando e a junção desses 2 projetos que virou o CTBE. O CTBE nasceu nisso. Isso foi lá nos anos 2000. Isso foi combinou até 2009. Em paralelo, o negócio do 10%, o professor Brito me chamou para conversar com ele e falou assim: monte um projeto de roadmap do etanol, que é esse livro aqui, que é o negócio do projeto do etanol. Aí nós montamos esse projeto, nós fizemos 20 e poucos. Foi aí que eu conheci o Cortez. 20 e poucos workshops nós montamos esse projeto. E aí, esse projeto aqui resultou em 2 coisas. Resultou no BioEM e resultou no Centro de Pesquisa em Bioenergia, que a gente chamava de Centro Paulista de Bioenergia. Centro Paulista de... A ideia de biorefinaria é interessante nessa época. Então, o pessoal que não trabalhava com a parte agrícola ou a parte de fermentação tradicional começou a pensar que tinha que vir uma biorefinaria para ir gradualmente substituindo os produtos que eram originários fósseis. Então, tem bastante gente aí no livro do Cortez começando a trabalhar nisso. Produção de blocos construtores químicos, porque a parte do processo era igual. Você ia fazer hidrólise, fazer toda a parte de segunda geração, só que uma parte para produtos químicos. Então, esse foi um grande momento. O Cortez atraiu o pessoal de outras universidades. O pessoal da FANQUIL trabalhou bastante junto. São Carlos, o Igor Policarpov, lá, o Paulo futuros líderes aqui depois. O pessoal de Jaboticabal, né? Tinha muita gente. Muita gente. Mas muita gente mesmo. Isso foi lá pelo ano 2005. Isso foi entre 2005 e 2009, por aí. Mas o livro não foi editado em 2005? O livro foi editado em 2009, 2010, 2010. Ele acabou ganhando o prêmio lá em 2010. 2010 e 2011. Acho que foi em 2010. Acho que ele saiu em 2010. Eles tinham um trabalho que era muito interessante, que cada tema era estudado por um grupo. E esse grupo realizava um workshop. Então tinham workshops temáticos acontecendo no estado de São Paulo. E todo mundo acabava se encontrando. Isso foi uma... 20 e poucos workshops. Um know-how que o Cortez desenvolveu. Então, dava um tema enorme. O pessoal trabalhava muito, organizava um workshop. Convidava-se muita gente. Tudo com a mesma metodologia, né? Setor industrial, todo mundo com a mesma metodologia. O filho do Regis, o Rodrigo, que ajudou a montar isso aí. Depois eles patentearam essa tecnologia. E usaram outros temas. Economia. O da Boeing. Isso é uma coisa bacana. Bem legal. Então tem continuidade esses... Teve.
vamos dizer assim, na escala que nós fizemos esse aí, foi realmente. O da Boeing foi muito intenso. Esse foi mega, né? O da Boeing foi um pouco mais focado. Foi mais focado e tinha, como era a Boeing e a Embraer, né? A gente sempre. Era assim, a gente estava muito a serviço deles, né? No projeto. Porque antes, no governo não tinha uma empresa participando do consórcio. Era mais governo. Era mais governo. Bom, isso acho que é interessante falar que é para combustível de aviação. O da Boeing. Da Boeing. E depois. Mas então, eu queria falar um pouquinho do Centro Paulista. Isso é legal. Né? O Centro Paulista. Que olha, na realidade, o assunto da bioenergia teve um pico um pouquinho antes da crise do subprime. Quando teve a crise do subprime, 2008, 2009, eu lembro muito bem que o Plínio Nastari da Tagro falou, olha, começou a entrar água nos porões, né? Porque a partir de 2009 os investimentos que foi a crise que o presidente da época chamou de marolinha, né? Então, marolinha. E muito bem, então o que aconteceu foi isso. E aí eu me lembro muito bem, o professor Brito estava entusiasmadíssimo com a ideia de fazer as 3 universidades terem centros de pesquisa em bioenergia. Você sabe que eu acho que um dos maiores problemas é o programa não ter uma sede. Virou cachorro sem dono, né? Isso, exatamente. Não, porque a sede não foi o centro, né? Mas aí também é um problema de Brasil, o NIB não ficou, porque o NIB não era unidade de ensino e pesquisa. Então não pode, até hoje. Mas a universidade tratou de forma diferente. Essa verba veio para as 3 universidades. A Unicamp foi a única que quis fazer uma solução integrada. Fazemos um prédio para ver todos os professores. Não tem um centrinho e um bar. Tem centrinho que é onde o Michel Briesio Michel Briesio trabalha lá. O Nelson Stradioto que levou para lá, mas é um centrinho bem pequenininho. Bem pequenininho. E o nosso, que era mega, a gente deu com os... Mas ele também foi um problema jurídico brasileiro, né? Então, o fato é uma obra física, mas a parte dos docentes não vestirem a camisa da biologia, acho que foi um pouco triste. Foi um pouco triste. Foi para não ter um espaço físico, sabe? Sim, porque cada um foi absorvido, né? Sim, viu? Eu acho que foi, sabe, aquele que eu estava dizendo para você do prime rate, da crise, que o Brasil, depois do assunto terminou o segundo mandato do Lula e entrou a Dilma. E as coisas já não estavam bem. As coisas já não estavam bem. 2013 foi um ano ruim. E então isso já, tanto que aqui mesmo na Unicamp teve o negócio da greve, né? Foi péssimo, né? O negócio da greve foi péssimo. Invasão. Então o clima já era um clima assim, o Brito já estava perdendo inclusive o glamour. Sabe assim, o amor pelo assunto e tal. Já não existia mais, assim, nós estávamos tentando. O assunto da Boeing foi, de fato, foi o último, foi para nós o clímax a própria Boeing. Foi o clímax, não é também subir, não é bom, foi o clímax e foi o anticlímax. A Boeing quer o setor aeronáutico quer uma solução difícil, porque eles têm as turbinas e eles querem colocar um combustível que não mexa na turbina. Você não mexe nada na turbina. Que é o filé deles. Eles chamam esse tipo de coisa de drop-in, fazer uma solução drop-in. Que é diferente, por exemplo, quando você veio com etanol, você mexeu no motor. O flex é um motor mexido. Né? E o setor aeronáutico quer colocar um combustível que seja idêntico. Do ponto de vista da turbina, ela não veja diferença entre o querosene e o querosene. Ela não vê a diferença. Ele tem um comportamento idêntico. As temperaturas, não vai precisar mexer em nada. Eu não sei se isso é uma exigência
do seguro. Eu sei que as empresas de turbina são assim. Porque nós sempre falávamos para a Boeing que era interessante fazer uma solução não drop-in. Fazer uma outra turbina. Pegar um combustível barato e fazer uma turbina para ele. E não o contrário. Porque essa solução drop-in, o que vai... Você consegue fazer um combustível sustentável para substituir o querosene? Consegue, mas vai ser mais caro. Vai ser mais caro. E eles falam assim, e quem vai pagar essa conta? Não é o consumidor. O passageiro, ele não quer saber se ele está voando com menos emissões ou mais. Ele quer voar barato. Quer voar barato, né? Uhum. Então, é difícil. Ou você vai para o lado do custo, ou você vai para o lado... Então, virou uma solução, parou aí o assunto. Uhum. E eu me lembro muito bem que a gente falava para a Boeing, né, que do ponto de vista de matérias-primas, porque, veja bem, bioenergia, não importa o que você vai fazer com a bioenergia, né, 70%, às vezes 80% é matéria-prima. Se ela não é sustentável no nascedouro, esqueça, porque ela não vira sustentável na refinaria, no processo. Foi aí que a Europa nos bate. Porque para destruir a nossa sustentabilidade, os europeus batem tanto na parte de gado, né? Sim, na parte de a gente é o causador das emissões globais, o efeito do deslocamento da agricultura que ficam direto. São exatamente os dois pontos aí que eles trabalham, porque é exatamente a matéria. Qualquer matéria-prima nossa é sustentável. Nessa parte do renovável é bem difícil competir com a gente. É muito difícil. A gente tem um potencial imenso, é impossível. Na prática é impossível. E o biocombustível que mais chega perto do querosene são os óleos vegetais. Que são justamente aonde tem a menor sustentabilidade. Vamos dizer, você fazer hoje 70%, sei lá, do biodiesel é feito com óleo de soja, né? Uhum. E soja dá 600 litros de óleo por hectare. Enquanto que o hectare de cana dá 7 mil. Um hectare de cana dá 7 mil litros. Então, uma cultura que nós não somos bons, que é palma, né, dendê, nós não somos bons, nós não sabemos fazer óleo de dendê. Tem muito pouco, o Brasil tem muito pouca produção. A Colômbia faz um pouco, né? E a Malásia e a Indonésia são os melhores, né? Mas lá na Malásia e na Indonésia, os europeus criticam porque eles dizimaram a floresta. Dizimaram a floresta lá, o orangotango lá, o orangotango lá, o mico-leão dourado deles. Mico-leão dourado deles lá e tal. Então, o único jeito, por exemplo, a cana entre os óleos vegetais é o dendê, é o palma. E o dendê faz 5, 6 mil litros, enquanto que a soja faz 600. A indústria química europeia usou muito esse dendê. Todos abriram empresas na Indonésia e na Malásia, porque era um dendê baratíssimo, excelente qualidade e excelente matéria-prima para a indústria química. Com todas essas grandes empresas europeias entraram lá. E depois começou toda essa parte de sustentabilidade. Não sei se estão pagando por isso até hoje ou simplesmente eles abandonaram. Não sei. Mas a gente sabe que a universidade, que é parceira, muito parceira nossa, eles também tinham parceria na Malásia, eles saíram da dificuldade. Por conta de ser muito sustentável, na verdade. Aqui no Brasil daria para você fazer isso, mas nós não estamos destruindo o mundo. Mas até hoje não conseguimos. A Petrobras já tentou, já teve um projeto chamado Agropalma, a Vale mesmo já tentou, mas não tem conhecimento agronômico. Tá? As pessoas se iludem um pouco. Quando nós estávamos no projeto da Boeing,
O pessoal fica iludido com macaúba, com culturas assim. Isso, uma coisa é jardinagem. Jardinagem, agora, outra coisa você falando de cultura. Milhões de hectares. Produção em escala. Produção em escala, o que nós temos de produção em escala é soja, cana e eucalipto. São as culturas grandes nossas, né? E agora milho de safrinha, né? Milho de safrinha. Não adianta você ficar pensando em grandes volumes numa cultura de Buriti, que é uma cultura de banhado, a gente nem sabe fazer plantio de Buriti, né? Antes, eu acho que esse é o grande pecado que o pessoal comete com relação à bioeconomia. Você tem que plantar as culturas que são importantes para a bioeconomia. Não é assim, extrativismo. Com escala industrial. Isso tem sempre esse mal entendido. Existem projetos que imaginam como fazer etanol de segunda geração com resíduo de jardim. Com resíduo de jardim. Como nós vimos uma vez, os japoneses querendo fazer hidrólise de etanol com recuperação de grama de campo de golfe. Existe isso, existem essas coisas. Esses projetos, eles acham, o campo de golfe é grande, grande. Mas não atende. Mas não é. Quando você coloca coisas assim. no papel, você não tem, né? Como você vê a cana, por exemplo, você que mexe com vinhaça, né? A vinhaça é um subproduto, é um resíduo de peso, né? Na verdade, você pode dizer que uma usina não é usina de álcool, é uma usina de vinhaça, né? Porque ela produz 14 vezes. Não sei se é 9 ou... Mas é 10, mas que seja 10 é um número grande. E o resto por exemplo, bagaço é grande, vinhaça é grande, mas palha, agora você vai, torta de filtro é pouquinho, você não vai fazer muita coisa com isso. Então, a ideia, voltando ao assunto do Centro Paulista, a ideia era fazer ter o Estado de São Paulo. O professor Brito queria. O professor Brito foi uma pessoa que ajudou muito a Unicamp, o assunto da bioenergia e o NIP. Ele enxergava o NIP e principalmente o NIP como um órgão dinâmico dentro da possibilidade de implantar políticas de incentivo à pesquisa. Né? Ele ajudou mesmo assim, e ele enxergava que nós podíamos nós trabalhávamos muito bem com a Exalc, com o Botucatu, com o Jaboticabal. Nós tínhamos uma ação assim muito dinâmica, né? Muito boa, Lorena, muito boa então o Brito, desculpa, o Brito era uma pessoa que também não sabe. Uma das poucas vezes que eu fui conversar com ele já sobre bioenergia e essa dificuldade nossa de manter os professores e tal. É uma dificuldade mesmo, porque você não tem, quando você faz uma coisa, por exemplo, quando nós criamos a gente foi criando coisas, criamos, por exemplo, o programa de pós-graduação e doutorado em bioenergia. Eu me lembro muito bem, no aniversário da Exalc, em 100 anos da Exalc, nós fomos lá, né? Lembra? Nós fomos lá, isso era 2011, por aí, 2011. E o professor Rodas era o reitor, e o Roque Deschen, que era o diretor da Exalc. E o professor Roque Deschen falou assim, Cortez, entregue o livro para o professor Rodas. Aí eu falei, professor Rodas, eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Aí ele falou, pode fazer. Eu falei, olha, eu gostaria que o senhor conversasse com o professor Fernando, nosso reitor, para criar o programa de doutorado em bioenergia. Ele falou, pode deixar que eu converso com ele. E ele marcou com o Zago, o professor Zago, que hoje é o presidente da FAPESP. Que é o presidente da FAPESP, que era o pró-reitor de pesquisa na época dele, né? E o professor Varran, que era o de pós-graduação, que hoje é o secretário de Energia, de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. E marcou com o Zago, o Varran, o Pili, que era o nosso pró-reitor de pesquisa, e o Euclides, da Unicamp, e os outros dois da Unesp.
E fomos lá e tal, tudo. Eu me lembro muito bem que o professor Zago falou assim, olha, com uma condição, esse curso vai ser em inglês. Vocês concordam com ele? Concordamos. Depois acabou não sendo, né? Quer dizer, foi durante um tempo, né? Tinha o estatuto, exigia, nosso primeiro estatuto exigia, assim, as aulas ministradas em inglês. Porque a gente queria ter uma estrutura pronta para absorver. A gente queria muito atrair estudantes de todos os lugares internacionais. Várias pessoas, a Thelma, a engenharia química, eu, tudo. Então, as pessoas a gente tinha muitos alunos estrangeiros da América Latina, mas a língua sempre foi uma barreira. Mas era sempre inglês. Mesmo aluno colombiano, tudo sempre inglês, a tese é inglês, etc. Aí perdeu o momento, assim, de repente a gente. Mas a gente queria muito, né, os alunos europeus, principalmente alunos africanos, de gente da África do Sul, porque eles não sabiam nada de cana. A cana, nós chegamos à Índia, e o primeiro acordo entre a Academia Brasileira de Ciência e a Academia Indiana, nós que assinamos. O Cortes pediu para eu ir, eu fui, e a gente queria inaugurar uma aventura. A gente queria inaugurar uma grande rede de bioetanol. O bioetanol lá na Índia era completamente diferente do que é feito aqui. Os entregadores levavam nas costas um fardinho de cana, de bicicleta. Eles levavam para as usinas dessa forma. Era assim, eles tinham muito que aprender com a gente, mas muito. Eles não podiam fazer etanol na parte comestível da cana. Então não podia fazer nem de açúcar. E a rapadura, eles tinham um tabu, que a rapadura era utilizada como alimento pelas classes menos favorecidas. Então eles faziam muito, mas tinham aquele potencial. Mas não continua o projeto, assim, essa parceria? Essa parceria. A parceria com os indianos, eu até hoje correspondo com ele, com o Gosh. Com o professor Gosh. Eu mantinha alguma conversa com o Sushi. Hoje eu vejo alguma coisa que eles já começaram a fazer etanol para combustível. O Pedro Nastari tem muita relação com os indianos. E eles estão fazendo mistura, eu acho que 5%, já estão com 5%. Então mas antes a lei... Mas eles tinham um tabu. Era um tabu e a lei proibia que fizesse... Sabe o que acontece? Porque nós começamos com o melaço, né? É a primeira etapa do etanol. E o melaço na Índia é usado para alimentos. Eles misturavam com eles faziam um tijolo, que não é a nossa palavra. O gur, chama. É misturado com bagaço. Nossa, então eles usam praticamente a cana. Uma rapadura mesmo. Uma rapadura. Gur, chama. Mas lá então o combustível era só gasolina. Não tinha como. Eles têm uma produção de cana quase, vamos dizer, não é igual a nossa, mas na mesma... Eles já estão chegando, eu acho que esse ano eles devem passar o Brasil em produção de açúcar. Eles têm uma produção, já historicamente eles sempre foram grandes. O nosso processo de fabricação de açúcar é um processo indiano que sofreu um upgrade dos holandeses. O nosso processo é mais rendimento. Os holandeses que foram os mentores do... Tanto que tem certas palavras, por exemplo, tem um jeito de chamar melaço que é blackstrap, que é uma palavra... É uma palavra holandesa. É o rótulo do melaço deles. Blackstrap. Então, tem várias coisas que vieram dos holandeses. Né? Porque antigamente você fazia açúcar aqui no Brasil usando o banguê, né? Que é os tachos aberto, passando na cuia de curando, né? Apurando. Depois fazia não sei se você já viu isso aí, mas fazia o pão de açúcar. Era uma forma. Assim, o cone, a montanha pão de açúcar, é o cone invertido. Você ia curando, fazia o açúcar,
tiravam, quando o açúcar começava a cristalizar, se tiravam um pininho de baixo, o melaço caía todo e ficava só o torrão. O torrão, quando você vira, ele faz um pão de açúcar. E esse sugar loaf aí, o pão de açúcar, os portugueses, quando viram a nossa montanha no Rio de Janeiro, falaram: isso é um pão de açúcar. Foi daí que surgiu o pão de açúcar. Aí que surgiu o sugar loaf, o pão de açúcar. Que interessante. Mas no caso dos indianos, a parte agrícola deles... A parte agrícola deles é como a Thelma falou, é muito rudimentar. Então, até hoje. Até hoje. Hoje eles não tem... Faz uns 8 anos que eu não Índia. Mas... Olha... rendimentos são baixos. Eu não conheço a parte industrial deles. Você foi para Maurícios? Não. Em Maurício sofre um pouco de influência da Índia, né? As ilhas Maurício. Tem 2 ilhas no Pacífico ali que tem muita cana. É na região leste da África. Maurício e Reunião. As ilhas de Reunião. Tanto que o Papa dos livros de açúcar, o Paturral, ele era engenheiro em Reunião. Eu estudava açúcar lá na Louisiana usando o livro do Paturral. Então, mas quando nós fomos para Matheus, acho que não foi, né? Foi o encontro com aquele, como é que chamava aquele grupo lá de açúcar. Enfim, depois eu conheci aquele diretor do Lucknow, Instituto de Lucknow. Então, mas as usinas de Maurício são muito, especialmente do ponto de vista energético, são muito boas. Elas trabalham, Mas eles são franceses, né? Eles são franceses. Francês com influência indiana e também um pouquinho de sul-africano. As usinas, bom, e tem coisa dos holandeses também, o dedo dos holandeses aí no meio. Todo mundo já tentou ajudar a fazer uma rede de cara. Uma vez eu viajei com a ajuda do governo, eles me convidaram em inglês. Então, vamos lá, vamos tentar fazer uma rede, pelo menos dos países produtores de cana. A gente estava pensando na química e não no bioetanol para combustível. Então fui. O pessoal da África do Sul, eu, Quênia, vários países ali africanos que tinham se pertencido ao Commonwealth inglês. E devia ter mais alguém. Tinha a Índia, Zâmbia devia estar. Zâmbia. E a gente tentou muito, a Índia estava. Nós tentamos muito isso. O governo inglês estava tentando ver se formava a nova química, a biorefinaria da cana-de-açúcar, com incentivo deles, mas não... Então, esse é um assunto bom para o Brasil explorar, porque, na verdade, vamos dizer, 80%, 70% da cana do mundo é Brasil e Índia. E um pouquinho nesses países. Aí, vamos dizer, o terceiro já é Tailândia, que não é um grande produtor assim. E, por exemplo, a África do Sul, na África, é a África do Sul. A África do Sul é o top na África. Bom, a Austrália, eu fui visitar a Austrália é. Em biorefinaria, vamos ver, era nada. É nada. Eles têm cana nada. Em Queensland, né? São super baseados no petróleo, né? Mas eles escrevem bastante sobre biorefinaria. Carvão também. Carvão. Escrevem bastante sobre biorefinaria. Tem Queensland. Queensland é a New Orleans deles, é a Louisiana. Mas nem se compara com o que a gente não tem nada. Não, mesmo nos Estados Unidos, Louisiana e Flórida, é pouco. O Havaí nem tem mais nada. E aqui na América Latina, mas o Brasil não tem uma política internacional boa para estabelecer essas relações. Né? Falta um pouco de arcabouço. Uma liderança. O Itamaraty tentou um pouco, né? Na nossa época, o André do Lago, quando ele era embaixador, tudo, né? Tentou um pouco. Mas não teve essa. Isso, se você não faz e não cria raízes, tudo. E parece que até hoje não vai. E tem essa dificuldade, porque o Brasil é que é o líder. Então, se o Brasil é o líder, nós que tínhamos que liderar, e nós lideramos
vamos, fica o negócio não para em pé. Por exemplo, nesse assunto que você estava falando dos motores, né? Porque a solução americana é o E10, fazer 10%, mistura. O único que faz E100 somos nós. É o único. O único país que faz etanol hidratado no mundo somos nós. E mesmo a gasolina com o maior teor de etanol que existe no mundo é nosso. Já foi 27, agora está um pouquinho menos. 27,5. Bom, varia um pouco em função da sazonalidade e da safra. Então, mas assim, e por outro lado, você não tem uma indústria automobilística brasileira, né? Você tem uma indústria multinacional que faz veículos no Brasil. Você não tem uma indústria. O próprio Gurgel era contra o etanol, não sei se você sabe disso. Ele era contra o etanol. Mas enfim, então. Essa história é linda, mas tem suas tristezinhas. Suas tristezas. Então, aí o último, vamos dizer assim, na segunda vez que eu tive no NIP, que foi em 2011, 2013, foi fundamentalmente o projeto da Boeing, que, de novo, o professor Brito, a FAPESP, pediu, né, que a gente fizesse tudo, e nós fizemos. Isso foi muito bom para... De novo, foi um projeto que envolveu o Unicamp, o USP, aqui no Unicamp, o professor Thelma, o professor Ulf, tinha o PT, o Nigro era do PT. O Nigro era do PT, Poli, né? Poli-PT. O Horta, que era da Unifei na época. O Cantarella, do Agronômico. A Graça, que era da Lorena, da FAENQUIL, Lorena. E além disso, tinha mais uns 20 empresas. Tinha ONGs. Os stakeholders, né, que a gente chamava, né? Pelo menos 20. Umas 20 empresas. Que a gente abriu, porque era um PIT. Era um PIT. O PIT, Programa de Empresa. PIT grande. E o PIT era assim, metade, né? Empresas e FAPESP, né? A parte das empresas era 90% era dinheiro da Boeing, 10% era dinheiro da Embraer. E daí a Boeing e a Embraer, para aumentar a participação, a visibilidade, a gente convidava empresas, os parceiros deles. Então vieram muitas empresas. Muitas empresas pequenas. Foi maravilhoso, porque eles trouxeram empresas que estavam nos Estados Unidos fazendo o que a gente devia estar fazendo aqui, que estavam avançando em pesquisa avançada mesmo, pesquisa de ponta. Estava uma época que o governo lá estava financiando pequenas empresas, startups, com tecnologias de ponta. Então a Boeing convidou uma empresa que, por exemplo, fazia combustível de etanol para virar querosene de aviação. A outra utilizava lixo doméstico. Até nós visitamos muitas dessas empresas. Elas existem, né? Amires, Solazyme. Visitamos a Lanzatec, que estava começando, que fazia do Singás. Do Singás. Diesel, como se chama isso? Diesel de aviação. Eles chamam de QAV, né? QAV. Então foi uma época maravilhosa que nós fomos expostos a todas essas empresas que estavam começando com tecnologia. E era um projeto bem interdisciplinar, porque, veja bem, tinha, como por exemplo, a professora Thelma, engenharia química, né? Mas tinha que conversar com os agrônomos, né? Fazia aquele... Tinha que conversar com os agrônomos. E tinha que conversar com o motor, porque o motor que era negro, galo, tal. Tinha que conversar com todo era um projeto completo. Era cadeia. Tinha que conversar, bom, se não é cana, então vamos pensar a segunda matéria-prima brasileira. Aí a gente foi conversar com os produtores locais. Fizemos 9 workshops, né? Eu acho que foram. Quantos anos chorou? 3 anos. 2, 3 anos. Começou na sua gestão. Foi a gestão dele inteira. Foi a gestão inteira. Mas foi um projeto maravilhoso, com um exemplo de integração, de você ser exposto a empresas, startups. Nós tivemos um programa de visitação. Só os líderes fizeram algumas visitas às tecnologias que a gente achava que talvez fossem inviáveis. Eu visitei diversas empresas de microalga,
visitei a Amires, que não era uma microalga regenerada, a Solazyme, que depois mudou de nome, né, Terra Bom, mas algumas continuam, estão aí até hoje, né? Só que todas elas desistiram do combustível de aviação. Elas Outras dormiram. Por causa disso, porque o custo era muito alto. E daí elas utilizaram toda a rota para fazer outro tipo de produto que tivesse uma rota legal. Esse projeto agora, que é spin-off do projeto de aviação, que é o projeto que a professora Thelma está coordenando, É um outro, que é o spin-off desse da aviação. A gente aprendeu que era difícil fazer o bioquerosene, né? Então agora vamos ver se a gente consegue fazer o... A gente está tentando um outro problema, mas Ainda não sabe se vai dar certo. Esse foi só um spoiler, então. Só foi um spoiler. É só para atiçar a curiosidade. Mas foi assim, esse tipo de projeto, ele é muito estimulante, que te coloca em situações muito desafiadoras. Você vai lá visitar uma fábrica de microalga no New Texas, lá, um lugar vende muito, no meio de um deserto, e o governo estava lá investindo do lado da universidade, uma produção de microalga que eles pensavam que iam conseguir transformar em combustível. E aí quem comprava toda a loja deles de microalga era a Marinha Americana. Então eles tinham desenhado um modelo bacana, que é aqui. Talvez isso foi uma coisa interessante, uma parceria que o NIP fez com a Marinha Americana mais tarde. Que a professora Thelma, inclusive, fez os estudos. Mais tarde a gente fez. Daí já foi depois. Mas esse exemplo de óleo de microalga para a Marinha Americana, porque isso aí é um custo, lógico, eles não falavam para a gente. Mas já que não dá para fazer para avião, faz para avião. Né? Mas eles continuaram fazendo lá? Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que não. Porque eles lá em microalgas teve um boom. O governo americano investiu muito em microalgas. Então nós fomos em diversas empresas e culminou nesse pessoal do Rio México. Era 2 anos. E trabalharam muito, tanto com LCA, né, análise de vida. Eu estou com tosse. E assim, extremamente proveitoso a gente ver os gargalos. Os gargalos. Eles não ficam contando pra gente, assim, mas dava para entender. Esse realmente era a interdisciplinaridade fazendo muito clara. Muito clara. Legal. Esse projeto foi bem bacana. Queria pegar o gancho da interdisciplinaridade e falar sobre o mais novo projeto que está aqui alocado no NIP, coordenado pela professora Thelma, que é o Centro de Engenharia de Plasticultura. Então, assim, esse também é um projeto que fala sobre a interdisciplinaridade. Né? É muito interdisciplinar. Esse projeto, ele é um projeto do mesmo molde dos PIPs, que é FAPESP e FABRASQUE. E eles resolveram se dedicar a uma chamada, nós competimos e ganhamos. E o objetivo é aumentar o uso de plástico na agricultura, mas de uma forma sustentável. Então, a princípio, pode parecer um pouco paradoxal usar plástico. É sustentável na agricultura, mas uma dos tripés é a reciclagem, coletar esse plástico que está na agricultura. Mas por que você faz isso, né? O importante de usar plástico na agricultura é que ele tem propriedades super bacanas para economizar insumos. Você pode economizar água, pode economizar defensivo, pode magnificar a produtividade agrícola. Então, tem muitas vantagens, que é por isso que esse centro foi criado, que é melhorar a segurança alimentar, melhorar a qualidade da água e redução de defensivos e de ativos, né? Se você quiser usar o pezinho do plástico, da colheita do plástico, da transformação desse plástico na reciclabilidade. Então, a ideia é otimizar a parte agrícola usando plástico sustentável. Né? O plástico de forma sustentável. Porque se você fala plástico de petróleo é sustentável, muitos vão dizer que não. Entretanto, se ele fizer todo esse trabalho que a gente quer que ele faça, aumentar a produtividade, reduzir custos, dar maior retorno financeiro para o produtor agrícola,
reduzir fertilizante e reduzir defensivo, que isso é uma parte muito importante, né? Então, se você conseguir aumentar a segurança alimentar, que esse é um ponto importante, fazendo isso de uma forma que você recolha todo esse plástico, o plástico deixa de ser o vilão. Ele também pode ser reutilizado. Porque deve ser reutilizado. Na economia circular. Na economia circular. Então, isso é muito desafiador. E começou este ano. Começou este ano. Então, tem muita coisa pela frente aí. É um projeto com mais de 10 times, times todos heterogêneos, né? Pessoal que faz horticultura, pessoal que faz citricultura, bananicultura, tilapicultura. Então, assim, cultura, tem palavras que a gente aprendeu, né? Florestas. E o legal é que tem interdisciplinaridade dos assuntos, mas dos atores envolvidos, né? Porque a gente tem universidade, tem empresa. Isso, os atores envolvidos, tem o centro de pesquisa, os institutos de pesquisa do Estado de São Paulo. E a ideia é trabalhar sempre com os produtores agrícolas. Então, é o que quem queria que a gente ouvisse a dor dos produtores, que a gente tivesse sempre ouvido aberto. Falar a língua deles. Falar a língua dos produtores, e estar trabalhando sempre com os produtores. Então, é um desafio, uma nova linguagem. Uma nova linguagem. Acho que esses projetos que fazem sucesso, né? Com certeza. Da Boeing, que era, sim, estava todo mundo envolvido, né? Naquela época a gente falava a linguagem da era dos aviões. Então, a gente, imagina, eu sou de formação, eu sou engenheiro agrícola, né? Mexendo com avião. combustível do avião. Então, mexendo com tilapicultura. E você acaba tendo que estudar, porque você tem que fazer essa introdução em todos os grupos. É um desafio. Deve fazer o link, né? Ter alguém para fazer o network, fazer o net de todo mundo, né? Que um projeto interessante, né, foi um projeto que nasceu do Global Sustainable Bioenergy, que era um projeto global, coordenado pelo professor Lilind. E, de fato, os dois únicos continentes que têm terra disponível para agricultura no mundo hoje é América Latina e África. Só que, vamos dizer assim, é praticamente metade na América Latina e metade na África. Só que na África são 100 países, né? E aqui na América Latina, metade das terras, ou mais da metade das terras, está num país só, que é o Brasil, que é um país politicamente estável, né? E que não seria muito difícil de colocar. Então, nós resolvemos fazer o Brasil já estava mais ou menos estudado, e a gente resolveu então fazer um projeto do GSB para a América Latina e África. Então nós pegamos dois países, Colômbia, que a Colômbia é um Brasil, depois do Brasil é a Colômbia, né? É o segundo Brasil da América Latina. É o segundo Brasil, a Argentina e Colômbia. Mas a Argentina já está... Bom, pegamos Colômbia por ter uma indústria de açúcar bem estabelecida, e pegamos um outro país na América Central, Guatemala, que é o principal produtor de açúcar na América Central. E na África, pegamos a África do Sul e Moçambique. A África do Sul seria, vamos dizer, a Colômbia da África, né? E Moçambique é um país que tem 5 usinas, mas tem muito potencial para crescer. E fizemos o estudo do LACAF, que é o Latin American Africa Caribbean, né? Fizemos esse estudo e acabou sendo uma coisa muito interessante do ponto de vista de escala internacional para o NIP, né? Essa é a ideia. E foi um projeto que deu muita visibilidade na época, o projeto que eu estava falando. Tinha muita gente aqui. Muito movimentado, muito pós-doc, muitas empresas chegavam, muito intercâmbio. Isso era bacana, sabe? Professor que ia para lá, voltava. O Regis de Horta ajudaram muito nesse projeto. Professores que vieram, o chileno veio, apesar do chileno ser africano, mas veio dos Estados Unidos. Aquele cara de Stellenbosch veio, né? Teve até um casamento que resultou nisso, né? A Fabiana com o dinamarquês. Com o menino Klaus. O Klaus. Funcionou muito bem. Foi isso, deu frutos.
dos frutos desse projeto. Literalmente. Não posso deixar passar, né? Não, deixa passar. Bruno, deixa eu só me pegar. Bruno, obrigado, viu, Bruno? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, professor Cortez, professora Thelma, muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa história do NIP 30 anos, enfim, muito obrigada mesmo. Obrigado, Obrigada a você. Obrigado a você.